Você corredor sabe que se você correr num ritmo leve ou até mesmo moderado, você consegue manter esse ritmo por um longo período de tempo. Mas caso você corra numa intensidade muito alta, você não vai conseguir manter esse ritmo por muito tempo. Existe um ponto que é essa transição entre conseguir sustentar a corrida por muito tempo ou chegar na fadiga rapidamente e ter que parar. Nesse vídeo irei te falar sobre esse ponto, que é o limiar de lactato, mais especificamente o limiar anaeróbico, e como você pode aumentá-lo para conseguir correr cada vez mais rápido até atingir esse ponto de quebra. Depois da vinheta. Olá corredores, eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida, sendo o mais direto possível. O que é limiar de lactato? De maneira simples, o limiar de lactato é aquela intensidade de esforço físico na qual o nível de lactato começa a acumular numa proporção mais alta do que nas intensidades mais leves. Mas para entender isso eu terei que falar o que é limiar e o que é lactato. Limiar é fácil. Limiar é um ponto que constitui um limite. Logo, tudo que passar de um limiar, ou seja, passar de um determinado ponto, está ultrapassando um limite. Mas e agora? O que é lactato? Antes de falar do limiar de lactato em si, você vai precisar entender rapidinho só o básico dos processos de geração de energia no nosso organismo. Senão eu falo o que é lactato e você vai ficar completamente perdido. Sabemos que o nosso corpo, quando vai fazer alguma atividade, precisa de energia. E para gerar essa energia, vão existir diferentes processos que vão depender da intensidade de energia que a tarefa demanda. Para a geração de energia, existem as vias anaeróbicas e a via aeróbica. Quando eu digo processo aeróbico, está sendo utilizado oxigênio no processo de geração de energia. E quando estamos falando de processo anaeróbico, não está sendo utilizado oxigênio na geração de energia. Eu não irei entrar aqui em detalhes sobre os processos bioquímicos de quebra de molécula para geração de energia, senão você vai abandonar o meu vídeo. Mas é importante saber que o processo aeróbico é o que permite que o exercício tenha uma duração maior. Ou seja, a corrida de rua, sendo uma atividade de resistência ou de endurance, como queira, irá ter como base a via aeróbica para fornecimento de energia. Na prática é muito fácil notar isso. Quando você está correndo numa intensidade leve a moderada, você consegue rodar por bastante tempo. Já quando você começa a correr numa alta intensidade de esforço, você não consegue correr por muito tempo. Por isso, os treinos de rodagem, os longos, são feitos em intensidades mais baixas para ter um grande volume com grande distância e duração. E os treinos de tiro são feitos com repetições que possuem distâncias e durações menores. Agora fazendo a ligação entre essa ideia prática e os processos de fornecimento de energia. Enquanto o processo anaeróbico fornece energia numa velocidade mais rápida, tem como desvantagem esse estoque se esgotar rapidamente. Por outro lado, o processo aeróbico não consegue fornecer energia numa velocidade tão rápida, mas o estoque de energia consegue durar por horas a depender do nível de esforço. Além dos seus treinos diários, outro exemplo prático são os atletas de elite de diferentes modalidades da corrida. Os atletas de pista, como os que correm 100, 200 e 400 metros rasos, utilizam principalmente os processos anaeróbicos de geração de energia, que conseguem entregar muita energia de maneira rápida, mas com curta duração. Já os corredores de fundo, indo para o outro extremo, pegando como exemplo os maratonistas, vão utilizar quase na totalidade o processo aeróbico para a geração de energia. Por isso não conseguem correr na velocidade dos velocistas, mas conseguem correr por cerca de 2 horas. Agora que você já entendeu essa diferença entre geração de energia por via anaeróbica e aeróbica, vamos lá ver o que é lactato. Novamente, para detalhar, teria que entrar em processos bioquímicos, mas como eu não quero que você me abandone, como eu já disse, irei falar de uma forma bem básica. Então, o lactato é um produto do metabolismo da glicose, ou seja, quando o nosso organismo transforma glicose em energia, irá além de energia gerar lactato. Quando estamos em condição de utilização da via aeróbica, temos produção de lactato, só que em quantidades bem pequenas. Até mesmo você aí agora, assistindo esse vídeo, pode estar aí sentado em repouso, o seu organismo está produzindo lactato, só que em níveis muito baixos. Vou mostrar um gráfico para você poder visualizar melhor. Aqui temos no eixo X o aumento progressivo da intensidade do exercício e no eixo Y o aumento da concentração de lactato no sangue.
Como estava dizendo, você aí sentado em repouso já vai ter níveis muito baixos de lactato no sangue. E quando você está fazendo treinos leves, você ainda está numa intensidade dentro dessa faixa que chamamos metabolicamente de fase aeróbica, que tem um metabolismo aeróbico predominante. Aí depois, aumentando a intensidade, temos os treinos de intensidade moderada, acima dessa linha que chamamos de limiar aeróbico, limiar de lactato 1 ou limiar ventilatório 1. Podemos chamar essa fase onde estão os treinos de intensidade moderada, que está em amarelo no gráfico, de fase metabólica anaeróbica compensada. Mas por que isso? Nesse ponto, a quantidade de lactato produzido a mais em relação ao que estava no nível anterior é removido praticamente na mesma proporção que é produzido. Por isso, teremos uma fase que chamamos de compensada, onde existe um aumento na produção de lactato devido ao aumento da necessidade de produção de energia, isso porque aumentamos a intensidade do esforço e assim como consequência aumentamos a produção desse resíduo metabólico que é o lactato, mas esse lactato a mais que é produzido é metabolizado pelo nosso organismo e assim é removido, quase na mesma proporção que é gerado. Essa compensação ainda permite termos um equilíbrio. Só que iremos aumentar ainda mais a intensidade de esforço do nosso exercício e iremos passar essa segunda linha, que é o tema desse vídeo, onde está o limiar anaeróbico, limiar de lactato 2 ou limiar ventilatório 2. Nessa zona, depois desse ponto, estão os treinos de alta intensidade, como os treinos intervalados de tiro. E vemos que a concentração de lactato no sangue sobe exponencialmente, já que o nosso organismo já não consegue mais remover o lactato a mais que é produzido. Assim, essa região que está em vermelho é chamada de fase metabólica anaeróbica descompensada. Os esforços dentro dessa zona de intensidade elevada conseguem durar somente alguns minutos ou até mesmo segundos, a depender da intensidade do esforço, se pensarmos, por exemplo, no levantamento de peso, por estarem usando predominantemente as vias anaeróbicas para fornecimento de energia. Então, agora eu posso repetir aquela frase de definição que disse lá no início que você irá entender. O limiar de lactato é aquela intensidade de esforço físico na qual o nível de lactato começa a acumular numa proporção mais alta do que nas intensidades mais leves. Mas qual a importância do limiar de lactato para a corrida? Antes de responder essa questão em específico, eu devo dizer que os elevados níveis de lactato no sangue são indicadores de fadiga. Antigamente, o lactato era considerado vilão, pois era acreditado a ele a culpa da acidose muscular, que é aquela sensação que os músculos estão ardendo. Hoje em dia, já sabemos que o lactato não é, em si, o causador dessa queimação, mas sim ele é um resíduo metabólico que serve de indicador do processo de fadiga. O limiar de lactato, então, é importante para definirmos as diferentes intensidades de treinamento a serem trabalhadas dentro da periodização. E é um indicativo também da intensidade da prova que você irá correr. Provas mais curtas podem ser feitas em intensidades acima do limiar de lactato, enquanto provas mais longas devem ser feitas abaixo dele. Em média, pessoas treinadas conseguem suportar correr na intensidade do limiar de lactato por volta de 60 minutos. Então, por exemplo, atletas de elite que completam a meia maratona por volta de 1 hora conseguem correr uma prova destas na intensidade de limiar de lactato deles. Já nós, amadores, iremos conseguir correr uma prova de 10 km ou até mesmo 15 km ou um pouco mais, a depender da capacidade individual da pessoa nessa intensidade. E, logicamente, corridas com durações superiores devem ser feitas em intensidades abaixo do limiar de lactato. Por exemplo, os corredores de elite que levam um pouco mais de 2 horas para completar uma maratona, eles correm a prova numa intensidade um pouco abaixo da intensidade limiar de lactato deles. Deve que você já pensou então que é vantajoso ter um limiar de lactato numa intensidade de esforço mais alta possível. E é exatamente isso. Um dos pontos para você melhorar o seu desempenho na corrida é através do aumento do limiar de lactato, pois assim você irá conseguir correr em intensidades mais altas cada vez mais próximo do seu consumo máximo de oxigênio e da sua frequência cardíaca máxima, sem ultrapassar o ponto de descompensação que irá levar à fadiga. E você irá conseguir isso através do treinamento, como é possível ver por esse gráfico, que mostra o limiar de lactato de uma pessoa destreinada e de uma pessoa treinada, que tem seu limiar mais à direita, ou seja, numa maior intensidade de esforço. Antes de eu falar como descobrir o seu limiar de lactato e como treinar para aumentar o seu limiar de lactato, se você está gostando desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a muito mais pessoas.
Se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. E se quiser saber das novidades do Pronto para Correr, pode seguir as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Vamos lá! Existem maneiras diretas e indiretas de saber o seu limiar de lactato. Uma forma direta de saber o seu limiar de lactato é através de um teste de esforço progressivo com medições de lactato sanguíneo, que pode ser feito tanto em esteira como também no exterior, como numa pista de atletismo. Esse teste deve ser feito por um profissional capacitado, que irá direcionar você a ir aumentando progressivamente a intensidade do exercício, por exemplo, aumentando a velocidade que você está correndo na pista. Em intervalo de tempos definidos por um protocolo, ele irá fazer um furo no seu dedo para coletar uma gota de sangue e com um aparelho medidor de lactato irá aferir diretamente o valor do lactato sanguíneo para aquela intensidade. E assim, o profissional consegue desenhar um gráfico, como aquele que mostrei, e encontrar o ritmo de treino que você atinge o limiar de lactato. Outra forma laboratorial, mas não invasiva, que não precisa fazer furos, é através do teste ergoespirométrico, que vai conseguir encontrar o seu limiar de lactato através do limiar ventilatório, já que quando você ultrapassa o seu limiar anaeróbico, você começa a hiperventilar. Esse teste também consegue dizer o seu VO2 máximo. Se você quiser saber mais sobre ele, sobre o tema, assista ao vídeo que fiz que está aparecendo aqui no card e também deixarei na descrição desse vídeo. Mas você não precisa pagar testes laboratoriais para saber seu limiar de lactato. É possível você estimar o ritmo que atinge seu limiar de lactato. Uma das formas eu já mostrei no vídeo sobre o teste de 3 km. Lá eu ensino como fazer o teste e depois de feito como utilizar um aplicativo de celular que irá estimar os ritmos dos diferentes tipos de treino, entre eles o treino que o aplicativo chama de limite. O link para assistir o vídeo está aparecendo aqui no card e também vai estar na descrição desse vídeo para você assistir depois. Dessa forma, eu já respondi uma das melhores maneiras para você trabalhar o seu limiar de lactato, que é treinando nesse ritmo. Esse tipo de treino também é muito importante para você adaptar a correr nesse limiar e aprender a suportar por mais tempo esse ritmo. Outras formas eficientes são também os treinos intervalados extensivos, que podem ser, por exemplo, tiros de 1 km no ritmo de prova de 10 km ou até mesmo repetições mais longas, de 2, 3, 4 km e por aí vai, em ritmos um pouco mais lentos. O aplicativo que eu disse, além de fornecer os ritmos dos diferentes tipos de treino, também faz uma estimativa de tempo para você completar as principais distâncias nas provas, e o pace que deve correr cada uma delas de acordo com seu condicionamento. Logicamente, tudo isso é uma estimativa, logo podem ter variações na prática. Mas é bom frisar que nenhum treino trabalha de forma isolada a melhoria de um aspecto. Todos os treinos são importantes para a evolução da sua corrida, e o trabalho conjunto deles, distribuídos de forma adequada dentro de uma periodização de treinamento, é o que irá permitir que você se desenvolva da melhor maneira possível. Com esse vídeo, eu fecho o principal tripé de componentes fisiológicas para a melhoria de desempenho na corrida, em que fiz um vídeo específico para cada um deles, que são a melhoria do limiar de lactato, o aumento do VO2 máximo e a melhoria da economia de corrida. Logicamente, esses três aspectos sozinhos não conseguem definir um resultado, mas são indicadores de desempenho facilmente mensuráveis e importantíssimos de serem trabalhados e acompanhados durante o ciclo de treinamento. Se você gosta desses vídeos em que eu discuto aspectos fisiológicos do treinamento, diga pra mim aqui nos comentários, para eu saber se devo continuar a produzir mais conteúdos desse tipo. E se tiver alguma sugestão de vídeo dentro desse tema, também fique à vontade para sugerir nos comentários. Espero que você tenha entendido a importância desse tripé VO2 máximo, economia de corrida e limiar de lactato para trabalhar a evolução de cada um deles e ficar cada dia mais pronto para correr.